aula dessa semana eu vou falar sobre a energia na cadeia alimentar. Hoje nós vamos ver os níveis tróficos, a energia e o fluxo de energia, os impactos ambientais e como a introdução de espécies exóticas afeta a cadeia alimentar. A cadeia alimentar diz respeito à relação entre seres vivos. Também temos a chamada teia alimentar, que é basicamente a junção de cadeias alimentares de um determinado ecossistema. Não podemos confundir os dois termos. E através da teia alimentar podemos entender a complexidade de um ecossistema com as suas mais variadas relações. Nível trófico diz respeito à posição que um ser vivo ocupa dentro da cadeia alimentar. Eles podem ser produtores, consumidores e decompositores. Quando ocorre alguma mudança na cadeia alimentar, o ciclo que essa cadeia representa se quebra e assim acaba não havendo mais o equilíbrio. No primeiro nível trófico estão os organismos produtores. Eles são seres autotróficos, ou seja, isso significa dizer que eles produzem o próprio alimento, sem precisar se alimentar de outros seres vivos. Eles obtêm sua energia de outras fontes, como a luz do sol. Algas e plantas são ótimos exemplos. No segundo nível trófico estão os consumidores, ou seja, que consomem outros organismos. Por isso, eles são chamados de heterotróficos, que não produzem o seu próprio alimento e precisam obter energia a partir de outros seres. Eles são divididos em 3 níveis ou mais: primário, secundário e terciário. Consumidor primário é aquele que tem como sua base alimentar os produtores e podem se alimentar exclusivamente deles ou não. Esses animais podem ser herbívoros, o que significa dizer que sua alimentação é toda baseada em material vegetal, ou também podem ser onívoros, o que significa dizer que eles se alimentam de material vegetal e também de animais. Alguns exemplos de consumidores primários são cavalos, coelhos, girafas, gafanhotos. Os consumidores secundários são os que se alimentam dos consumidores primários, por isso são carnívoros, pois eles obtêm energia se alimentando de outros animais. Alguns exemplos são sapos, peixes. E os consumidores terciários são aqueles que se alimentam dos consumidores secundários, como por exemplo cobras, águias, raposas. No último nível trófico estão os decompositores, que são os organismos que atuam decompondo outros seres vivos depois de completarem seu ciclo de vida: nascer, viver, se reproduzir e morrer. Como obtêm energia através de outros seres vivos, eles são seres heterotróficos e são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica de todos os níveis tróficos. Essa matéria orgânica vai ser decomposta na forma de sais minerais, e podemos destacar aqui como principais decompositores os fungos e as bactérias. Por exemplo, o capim é um produtor, pois produz sua própria energia através da fotossíntese. Vacas e bois são herbívoros que se alimentam desse capim, assim sendo os consumidores primários. Nós humanos nos alimentamos desses animais. Assim, nessa cadeia alimentar, ocupamos a posição de consumidores secundários. E após a morte, os corpos são decompostos por fungos e bactérias, que são os decompositores. E como é o fluxo de energia em uma cadeia alimentar? Bom, esse fluxo de energia é sempre unidirecional, ou seja, apenas em uma direção. A cada nível trófico, menor vai ser a energia disponível para o próximo nível. Sabemos que o Sol é fundamental para a existência de vida na Terra. É ele que fornece energia para os organismos fotossintetizantes. E sem esses organismos, o oxigênio liberado no processo de fotossíntese não existiria. E, consequentemente, os seres que necessitam desse gás para sobreviver também não. Além disso, a falta desses organismos causaria a morte de toda uma cadeia alimentar. Eles captam cerca de 2% de toda a energia solar que chega ao planeta e utilizam essa energia para produzir substâncias orgânicas através do processo de fotossíntese.
E essa energia ela fica armazenada na forma de energia potencial química. Parte dessas substâncias orgânicas produzidas é utilizada por esses seres em alguns processos, como a respiração, e outra parte fica armazenada. Quando um consumidor primário se alimenta de seres fotossintetizantes, a energia potencial química armazenada nos compostos orgânicos é transferida para ele. Então, os consumidores utilizam a matéria orgânica ingerida para a produção de energia, que, por sua vez, é utilizada para a realização de alguns processos importantes para a sua sobrevivência. Uma outra parte das substâncias ingeridas vai ser perdida nas fezes e na urina. E ao servirem de alimento para um outro organismo, os consumidores primários vão transferir sua energia para esse consumidor secundário e assim por diante. Podemos perceber que a energia é passada para cada organismo da cadeia alimentar de forma unidirecional, sempre seguindo o sentido produtor-decompositor. É importante lembrar que a cada nível trófico, menos energia vai ser passada. Normalmente, apenas de 5 a 20% da energia é passada para o próximo nível. Esse fenômeno é chamado de eficiência ecológica. As chamadas pirâmides ecológicas mostram a quantidade de energia química potencial disponível em cada nível trófico de uma cadeia alimentar. Na base da pirâmide estão sempre os organismos produtores, seguidos dos consumidores. Esse tipo de pirâmide, assim como outras, não demonstram os decompositores de um ecossistema. Nessa imagem podemos ver como a energia é passada de um organismo para o outro e também como ela é perdida a cada nível trófico. Temos uma planta, que é o produtor, servindo de alimento para o inseto, que será o consumidor primário. Nesse processo, a energia é passada do vegetal para o animal e parte dela é perdida. Em seguida, o inseto serve de alimento para o camundongo, o consumidor secundário. E a energia é transmitida de um para o outro, sendo uma parte dessa energia perdida. O mesmo ocorre quando o camundongo serve de alimento para a cobra, que é o consumidor terciário, e depois a cobra servindo de alimento para a águia, que será o consumidor quaternário. Quando a águia morre, a energia que foi acumulada até ela é passada para os fungos, que decompõem a matéria orgânica. Os impactos ambientais afetam a cadeia alimentar, como, por exemplo, metais pesados e outros poluentes. Nós vemos em muitas notícias a importância de evitar a contaminação de rios, oceanos, solos, o descarte incorreto do lixo e entre outros alertas. Mas você sabe por que essa manutenção do nosso espaço é tão importante? Como nós já vimos, a cadeia alimentar é basicamente um animal que se alimenta do outro ou de uma planta. E a energia e a matéria de um ser consumido vai para o que consome. E aí nós precisamos falar do fenômeno chamado bioacumulação. A bioacumulação é o resultado de substâncias químicas absorvidas pelo organismo e, quando afetam a alimentação da cadeia trófica, se chama de bioamplificação. Agora nós podemos entender o resultado de poluentes para a alimentação. A bioacumulação é maior quanto mais alto for o nível trófico do animal na cadeia. Vamos ver um exemplo para entender melhor. A contaminação de mercúrio nos rios e mares é absorvida por seres autótrofos, como as algas, que são consumidas por zooplânctons durante sua vida, que são pequenos animais que vivem na coluna d'água. Até aí ainda pode parecer uma quantidade insignificante para os humanos. Mas alguns peixes pequenos se alimentam de milhares desses seres durante sua vida e acumulam muito mais mercúrio. E um peixe maior come vários desses peixes pequenos, acumulando ainda mais. Então, os seres humanos fazem uma refeição que só nela consome mais de um peixe grande que acumulou todo esse mercúrio. E vamos lembrar que esse metal é altamente tóxico. Os metais pesados são classificados assim pelo seu alto peso atômico e, com a evolução industrial, estão cada vez mais espalhados em lugares incorretos por vazamento, descarte mal feito e até uso direto em lugares de consumo, como nos agrotóxicos e pesticidas. Por mais que alguns metais pesados também possam ser importantes para a manutenção da vida, é necessário haver um equilíbrio.
Em níveis mais elevados do que o necessário, eles se tornam tóxicos e apresentam muitos riscos. Os principais metais dessa categoria são o chumbo, o cádmio, o cromo, o zinco e o mercúrio, que é usado na agricultura e derivados da indústria, e tem afetado diretamente os rios e solos. Um dos eventos responsáveis pela distribuição de mercúrio nesses ambientes é o de lixiviação, que escorre os nutrientes e também os metais presentes no solo da agricultura, e espalha através da água para outros lugares, contaminando assim a água e o solo. Portanto, preservar o meio ambiente fazendo o devido descarte de lixo, ter atenção aos produtos industriais alimentícios e da agropecuária, como o uso de agrotóxicos, é de extrema importância para a manutenção de toda a vida na Terra. E quanto à introdução de espécies exóticas, como isso afeta a cadeia alimentar? Esse é um ponto importante também para refletirmos. Isso vai ser sempre nocivo? Afinal, o que são espécies exóticas? São apenas animais? A presença de uma espécie se torna nociva quando prejudica a saúde humana, causa um desequilíbrio ambiental ou prejudica a economia. Espécies exóticas são aquelas que se encontram presentes fora de seu habitat natural, em ambientes que normalmente não seriam encontradas se não houvesse uma interferência, seja ela da natureza ou, mais comumente, humana. Podem ser chamadas de espécies exóticas invasoras ou apenas espécies invasoras quando se proliferam sem controle e geram algum desequilíbrio no ambiente, representando uma ameaça para espécies nativas ou causam algum prejuízo para o ser humano, ou seja, se tornam nocivas. E não são apenas animais, pode-se tratar de qualquer ser vivo, como plantas e micro-organismos também. Esse processo de invasão causa uma enorme perda de biodiversidade, e muitos cientistas consideram essa uma das maiores causas de extinção de diversidade biológica. E quando introduzidos em locais nos quais não são naturais e passam a dominar, prejudicam os processos e organismos nativos. Dentre algumas maneiras de inserção de espécies exóticas, temos o comércio de plantas e animais, que é a principal causa, além do tráfico ilegal. Temos também o turismo, com a viagem a outros países e até a outros estados. Uma outra forma é o transporte e o comércio internacional. Porões de navios, contêineres e os cascos de navios são lugares que comumente carregam espécies invasoras. Podemos ver algumas formas de prevenir a chegada de espécies invasoras. Se informe bem antes de adquirir algum animal sobre a sua origem, os cuidados necessários e o quanto crescem. Não abandone animais em espaços naturais e nem mesmo nas ruas, pois podem causar problemas a outras espécies. Muito cuidado com os mosquitos. Não deixem recipientes com água abertos para evitar a sua proliferação. Não adquira espécies exóticas, como por exemplo, ao retornar de alguma viagem. Ao levar terra de um lugar para o outro, tenha cuidado, pois pode espalhar sementes, insetos ou micróbios. E não introduza animais aquáticos em lagos, açudes, rios, mares e muito menos no vaso sanitário. Um exemplo é o caramujo africano, que foi trazido para o Brasil para ser cultivado e consumido como escargot, mas esse plano não deu certo. E então apenas soltaram esses animais sem nenhum cuidado. Esse caramujo não tem predadores naturais em nosso país para que haja um equilíbrio, além de que se proliferam com muita rapidez e em grandes quantidades. Assim, acaba representando uma ameaça para espécies nativas, como o caramujo brasileiro, devido à competição por espaço e alimento, além de poderem carregar parasitas que podem afetar os seres humanos. Espero que tenham gostado. Sigam o nosso Instagram, @bionachile, e fiquem ligados nos próximos vídeos.